Por mais de uma década, quem acompanha o mercado de Bitcoin se acostumou com um ritmo quase que perfeito. Um ciclo de 4 anos, previsível, que servia como um mapa confiável para todo mundo. Mas, e se esse mapa de repente estiver errado? Porque nos últimos tempos, o Bitcoin saiu completamente do roteiro, deixando o mercado inteiro com uma pulga atrás da orelha e se perguntando: o que foi que aconteceu? Vamos investigar isso. Pois é, essa é a grande questão agora. Será que aquela teoria que foi a base para tanta estratégia de investimento por tanto tempo simplesmente não funciona mais? A gente vai seguir os dados para tentar entender o que eles estão nos dizendo. Para a gente entender para onde o mercado pode estar indo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender de onde ele veio. Por anos, o guia de todo mundo era o famoso ciclo do halving, um padrão que parecia, incrivelmente confiável. Pensa no halving como um evento que já vem programado no código do Bitcoin. A cada 4 anos, a torneira de novos Bitcoins é apertada pela metade. Ou seja, a criação de moedas novas diminui. E bom, com menos oferta entrando no mercado e a demanda continuando igual ou até aumentando, o resultado histórico era um só: o preço subia. Era quase como a batida do coração do mercado. E olha, esse evento não era nada sutil. Ele criava um ciclo quase que perfeito. Tinha analista como Matt Weller que chegou a criar gráficos famosos mostrando exatamente isso. Cada halving dava o pontapé inicial para uma fase de alta absurda, explosiva. Era um roteiro que todo mundo seguia à risca. E aí, chegamos em 2025. O roteiro parecia estar se cumprindo como sempre, até o momento em que ele simplesmente parou de fazer sentido. Foi aí que o mapa antigo, que todo mundo usava, parece que nos levou para a beira de um precipício. Em outubro de 2025, o Bitcoin voou. Atingiu uma nova máxima histórica, batendo ali perto dos $126 mil. Naquele momento, tudo parecia normal. O ciclo estava funcionando. O pico que muitos analistas previam tinha chegado. Estava tudo nos trilhos. Só que logo em seguida veio o choque. Em vez daquela consolidação lá no topo, que era o esperado, o mercado desabou. Uma correção brutal de 40% até o comecinho de 2026. E isso com certeza não estava no roteiro. Nos ciclos anteriores, o ano pós-halving era de alta, não de uma queda tão violenta. E aqui a gente vê o tamanho da diferença entre o que se esperava e o que de fato aconteceu. A expectativa era uma subida contínua, quase em linha reta para a Lua. A realidade foi bem mais parecida com uma queda livre. É por isso, exatamente por isso, que a velha teoria começou a ser tão questionada. Mas claro, o debate não acabou. O próprio Matt Weller, que sempre estudou esse ciclo, diz que é cedo para decretar o fim. Ele levanta um ponto interessante. Essa queda forte pode ser, ironicamente, a prova de que o ciclo ainda existe, só que com um pico que veio mais cedo e uma fase de baixa que começou antes. A única certeza é que a certeza que a gente tinha, essa desapareceu. Então, o que foi que mudou as regras do jogo? O primeiro grande fator é a chegada de um novo tipo de jogador em campo, o capital institucional. E eles não chegaram quietinhos não, chegaram fazendo barulho. A aprovação dos ETFs de Bitcoin lá nos Estados Unidos foi o que abriu a porteira. A gente está falando de mais ou menos 60 bilhões de dólares em dinheiro novo entrando no mercado. Esse volume de capital simplesmente não estava presente nos ciclos anteriores e mudou completamente a dinâmica da demanda. E as próprias empresas de investimento estão falando abertamente que a era antiga acabou. Essa frase da Epoch Ventures é muito direta. Aqueles ciclos super voláteis e explosivos talvez sejam coisa do passado. E agora o que a gente tem é um crescimento mais gradual e chato. Mas para um investidor institucional, chato pode ser ótimo. Chato significa mais estável, mais previsível. E não é só via ETFs. Hoje, empresas como a MicroStrategy e várias outras já detêm juntas mais de 6% de todos os bitcoins que existem. Pensa nisso. Uma fatia enorme das moedas está, na prática, travada no balanço dessas empresas, com uma visão de longo prazo. Isso acaba funcionando como um amortecedor, suavizando aqueles picos e vales malucos que a gente via antes. Mas não é só o tipo de dinheiro que está mudando o jogo. A outra grande mudança é que, agora, o Bitcoin precisa prestar atenção no que acontece no resto do mundo. Acabou aquela história de ele ser uma ilha isolada. E a prova está aqui. Olha só o que rolou no início de 2026. O Federal Reserve, o Banco Central americano, decidiu manter as taxas de juros altas. De repente, aquele dinheiro fácil que costuma alimentar ativos de risco como o Bitcoin, secou. E o resultado? O Bitcoin sentiu a pressão, exatamente como o mercado de ações. E não foi só isso. Uma simples mudança na liderança do Fed, com a nomeação de um novo presidente, já foi suficiente para gerar incerteza. E a gente sabe que o mercado financeiro odeia incerteza.
Isso fez com que muito investidor corresse para a segurança, vendendo ativos de maior risco, como o Bitcoin. Resumindo, o Bitcoin agora dança conforme a música da política monetária global. Ok, o mapa antigo está rasgado, não serve mais. Então, como é que a gente navega nesse mundo novo? Quais são as novas regras do jogo? Vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. Então, o resumo da ópera é mais ou menos esse. Os ciclos, se é que eles ainda existem da forma antiga, provavelmente vão ser mais longos e menos explosivos. A volatilidade caiu muito, chegando a níveis que lembram mais uma ação de tecnologia. E o mais importante de tudo, quem manda agora são os ETFs e a macroeconomia, não mais apenas os investidores de varejo. No fim das contas, a grande mudança é essa aqui. O motor do Bitcoin trocou de peça. Antes, era um motor movido pela oferta, pelo halving. Agora, é um motor movido pela demanda, alimentado pelo dinheiro institucional e pelas condições da economia global. O mercado amadureceu, e com isso, as regras mudaram. Aquela era da previsibilidade quase mecânica parece que ficou para trás. O Bitcoin não é mais um ativo que vive no seu próprio mundo, movido só pela sua dinâmica interna. Ele cresceu, se integrou ao sistema financeiro global. Então a pergunta que fica não é nem se o ciclo morreu ou não, mas sim, neste novo território, com o mapa antigo na mão não servindo para nada, quais são as novas bússolas? Que indicadores vão nos ajudar a encontrar o norte?